Olá, boa noite a todos e todas da Congregação Espírita João Evangelista, de outras casas, enfim, que estejam aqui participando da nossa live tradicional de sexta-feira. Lembrando que estamos tendo outras reuniões da casa, mas palestras ao vivo é na sexta-feira. E hoje não podia ser um tema diferente, já que estamos no Setembro Amarelo. Até a logo da casa está provisoriamente amarela e preta, lembrando, né, dessa temática tão importante que é tão abordada pela doutrina espírita, que é a questão do suicídio. Então, não poderíamos deixar de passar esse mês sem fazer pelo menos uma palestra abordando esse tema, que é o suicídio na visão espírita, porque existem várias visões, na visão materialista, na visão hinduísta, mas é o suicídio na visão espírita, suas causas, suas consequências. E aí, para hoje, a gente trouxe aqui mais uma vez o nosso amigo, que sempre está nos ajudando aqui, o Marco Jordão, para nos falar desse tema. Tá legal? Então, vou deixar vocês com ele. Deixa eu deixar aqui boa noite, Direne, Alciene, boa noite, Maria Luísa, boa noite, Valentim e Francimar. Tá legal? Então, vou deixar agora vocês com ele, eu vou ficar aqui nos bastidores. Boa noite, meus amigos, mais uma vez, um prazer estar de volta aqui no ambiente de internet, mas não deixa de ser também o ambiente espiritual do João Evangelista. É um prazer e uma honra, e pedindo a bênção de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, para que nós possamos estarmos o mais tranquilos e serenos possíveis para tratar desse assunto, que, em minha opinião, é um assunto pesado. Eu costumo dizer que o trabalho que eu realizo já há muitos anos no movimento espírita é sempre um prazer para mim, é uma diversão, é um momento de lazer. Às vezes a pessoa fala, tá com um monte de trabalho aí não é trabalho, né? É trabalho porque o próprio Allan Kardec fala que toda atividade útil é trabalho. Mas é um trabalho extremamente prazeroso, extremamente gratificante. Esse trabalho não deixa de ser um trabalho prazeroso e gratificante. Esse, quando a gente trata desse tema, né, suicídio. Mas ele é um assunto pesado, é um assunto que exige de nós um senso de afeto, de amor mais elevado, para nós compreendermos a gravidade da situação e procurarmos nos preparar para estarmos em condição de ajudar. Porventura, aqueles que estão com essa ideia em mente, essa ideia suicida, que não seria uma coisa, não é uma coisa fora do normal. Eu vou falar um pouquinho dos números e vocês vão entender que não é. Aliás, foram esses números que me fizeram criar o interesse por esse assunto há coisa de 6, 7 anos atrás, que eu me interesso por esse assunto, e foram os números que me alarmaram. Então, se você está passando isso pela sua cabeça, vamos tentar agora aqui obter ferramentas para pensar, tentar clarear as ideias para buscar novas alternativas, porque elas existem. Então, nós estamos aí no Setembro Amarelo, mês dedicado ao suicídio, né? E esse tema não deve ser restrito ao setembro, bem como outros tão importantes, mas isso já é algo muito interessante. Nós estamos dedicando um mês para isso. Pois bem, o que me chamou a atenção? Por que eu, particularmente,
comecei a me interessar por esse assunto, estudar e pesquisar. Foi quando eu assisti uma palestra do jornalista espírita André Trigueiro. O André Trigueiro aí trabalha muito intensamente no movimento espírita. Ele é um estudioso do assunto há mais anos, há mais tempo, e ele chamou minha atenção para dados que não é dele, mas que ele transmitiu nessa ocasião. Bom, o suicídio ele é algo em que, para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ele é considerado como pandemia mundial. Portanto, essa questão de pandemia aí por conta do coronavírus não é nenhuma novidade. O suicídio já é considerado uma pandemia, um caso de saúde pública. Notem bem, pelos registros, 804 mil pessoas se suicidam por ano. 804 mil por ano dá 2.200 pessoas por dia. Isso dá uma pessoa a cada 40 segundos. Os dados são da OMS. Então, o tempo que nós estamos falando aqui, né, já talvez aí uns 3 ou 4 tenham se suicidado. 40 segundos. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa se suicida. Então, vejam só se não é um caso de pandemia mundial. E isso, exatamente esse número, me chamou a atenção. Me chamou a atenção por quê? Porque eu me considerava uma pessoa esclarecida, uma pessoa interessada, e como é que eu nunca soube desse número tão alarmante? Mais do que isso, como é que eu nunca observei pessoas ao meu redor que tiravam a própria vida? Não para por aí, né? Para cada pessoa que consegue se suicidar, de 10 a 20 tentam. São chamados sobreviventes de si mesmos. Portanto, a cada 3, 4 segundos, uma pessoa tenta. Esse número é maior entre as mulheres. Espera aí, gente, deixa eu silenciar meu celular aqui, que ontem eu estava fazendo um trabalho aqui e ele inventou de tocar na hora. Então, deixa eu silenciar. Então, esse número, né, essas pessoas, 3 a 4 em 3 a 4 segundos, uma pessoa tenta, né? Notem bem, a cada 40 segundos uma pessoa consegue. De 3 a 4 segundos uma pessoa tenta e não consegue. Sobreviventes de si próprio. Predominantemente mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens se matam mais. Então os homens são mais eficientes, e não é uma eficiência que é interessante, não há o que se comemorar, mas os homens são mais eficientes em tirar a própria vida. Aliás, a minha esposa, hoje, eu conversando com ela, falando, vou falar de suicídio. Suicídio é um assunto que tem tanto material para a gente falar, e a gente tem que escolher, como o Humberto falou, principalmente a gente precisa focar nesse ambiente aqui, na questão espírita, né, na relação do espiritismo com esse tema, que é muito profundo, mas a minha esposa falou, fala dos homens, né, que os homens se suicidam mais do que as mulheres, é verdade. Então, estou obedecendo aí porque pedido de esposa não é pedido, né, gente? Então, eu estou obedecendo o pedido e chamando atenção para isso. Os homens se matam muito mais do que as mulheres tentam mais. Por que isso? Porque os homens, nós fomos forjados numa sociedade masculina em que o homem não tem direito a ser fraco, né? O homem não tem direito a falhar, o homem é exigido do homem um sucesso, e que muitas vezes muitas vezes nós não damos conta. E aí entendemos que a solução para isso é o autoextermínio. Nós vamos entender melhor isso no decorrer do bate-papo aqui. Então, os números são muito alarmantes, e aí eu me perguntei, quando eu escutei isso, falei, peraí, por que eu não estou sabendo disso? E aí, a própria Organização Mundial de Saúde faz esse trabalho, o Setembro Amarelo está com esse pensamento, onde nós vamos entender o quê? A falta de falar sobre o assunto, a falta de informação. Eu, por exemplo, estou aqui confessando que eu não tinha essa informação.
Então, sem informação não há prevenção. Porque, notem bem, não dá para tratar suicídio depois que ele acontece. Suicídio aconteceu, não dá para tratar. Então é preciso prevenir. E como nós vamos prevenir sem nos informar, sem entender por que ele acontece, as causas, o que leva uma pessoa a se suicidar, qual é a lógica de uma pessoa que busca o suicídio? Informação, se informar. Além de se informar, falar sobre o assunto, trocar ideia. Como é que nós vamos vencer o Covid? Entendendo como é que a gente pega a Covid, entendendo como é que ele se propaga, que o principal meio de contaminação é através das gotículas que nós expelimos pela nossa boca e nariz, e da mesma maneira absorvemos essa gotícula, daí a necessidade de usar a máscara, não é à toa a necessidade da máscara, daí a necessidade de lavar as mãos, porque a gotícula pode cair na mão, você passa. Então vejam só que eu vou prevenir com informação. Precisamos falar do assunto. Precisamos discutir o assunto, buscar meios. E o que acontece com suicídio? Não falamos sobre isso. A gente varre o problema para debaixo do tapete. E não dá para varrer esse problema, esse assunto mais para debaixo do tapete. Não dá. Os números estão mostrando aí. Não dá. E por que varre? Porque suicídio, segundo os estudiosos, é tabu. O que é um tabu? Um tabu é alguma coisa que nós não falamos por alguma questão social, alguma questão moral, aí questões religiosas. Né? Sabemos que os suicidas no passado não tinham direito a solo sagrado, porque a igreja era que administrava os cemitérios, então suicida não seria perdoado por Deus, coisas desse tipo. É vergonhoso. Né? Como é que você vai explicar para alguém que um parente seu se matou? Como assim se matou? E aí a gente faz algumas coisas equivocadas, mas ele tinha tudo, né? Ele era um excelente pai, ele era bonito, ele tinha dinheiro, ele tinha uma mulher linda, filhos maravilhosos, e falar isso para uma pessoa com o ideal suicida, ele fala assim, é verdade, né? Eu tenho isso tudo, mas a minha vida é uma porcaria, então eu mereço morrer. Está entendendo a dificuldade de abordar o assunto? E por isso nós temos que falar sobre isso. Inclusive, hoje existem protocolos de como falar sobre suicídio. Protocolos que a imprensa segue. Não se deve enaltecer as qualidades morais do suicídio. Uma pessoa se suicidou, né? Não devemos enaltecer as qualidades morais, não devemos descrever como foi feito. Né? Não devemos dar destaque na notícia de primeira página, porque tudo isso pode despertar um gatilhozinho lá na mente daquele que tem essa ideiazinha. Sabe-se, por exemplo, que o caso mais antigo é um livro do século XVIII, O Sofrimento do Jovem Werther, em que Werther resolve se matar por amor. Lá no século XVIII, esse livro de Goethe fez um sucesso terrível, plena era do romantismo, e as pessoas começaram a achar lindo morrer de amor. Então, era bonito morrer de amor. O livro, né, trouxe uma comoção social e houve um repique no número de suicídios, já estatística daquela época. E você tem aí, a gente tem os famosos aí, Robin Williams, Marilyn Monroe, que é a controvérsia se teria sido suicídio ou não, mas a corrente mais forte diz que sim, né? Kurt Cobain, do Nirvana, Chorão e Champion, Charlie Brown Jr. Então, não enaltecer. Por quê? Porque aquele que tem aquele negocinho lá dentro adormecido pode ser desperto quando você começa a elogiar, dar destaque, você conta com algum tipo de glamour, né? Você traz a informação com um certo tipo de glamour. Então, está sendo colocado aí o Centro de Valorização da Vida na tela, 188. Para quem não sabe, o Centro de Valorização da Vida, né, trabalho fantástico, começou com um grupo espírita. Então, Centro de Valorização da Vida, 188. Tá achando? Liga para o 188. Conheço uma galera de lá, os caras são muito bem preparados para te atender, sem julgamentos, né, sem... Você liga para o 188, CVV, os caras te atendem assim, ó, você fala, eu estou com vontade de me matar. Fala assim, poxa, você
deve estar com um problema muito grave. Conta para mim qual é o teu problema. Então, estou fazendo aqui um preâmbulo, prometi para mim que não ia passar de 15 minutos dando esse panorama geral da situação, porque eu preciso aqui falar, me dedicar mais nesse tempo ao contexto espírita dessa temática, e eu corro o risco de deixar isso para o final e não ter tempo, porque, como eu falei, o material é muito material para isso. Então, vamos pensar, nós espíritas aqui, isso tem tudo a ver, porque, pensa um pouquinho, gente, uma das nossas estruturas básicas, um dos pilares básicos da doutrina espírita é imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um dos pilares, são 5, mas ela é um dos pilares que sustentam o pensamento kardeciano. Imortalidade da alma, somos imortais. Então, o espiritismo, ele vem, talvez, eu arrisco dizer, que com a principal tarefa de asseverar incontestavelmente que ninguém morre. Nós não vamos morrer, ninguém consegue morrer. A gente sai do corpo, mas não sai da vida, porque entrar e sair do corpo faz parte da vida, do contexto da vida. Então, morrer é sair do corpo. E viver é entrar no corpo. Isso não é uma afirmação do espiritismo, não, tá? O Platão já falava isso lá, alguns 1000 anos antes de Cristo. Sócrates e Platão. Então, viver é entrar no corpo, morrer é sair do corpo, mas a vida continua. Quando a gente está falando de vida, a gente está falando da vida aqui material. E notem bem, qual é a lógica do suicida? Se a gente pegar lá o Céu e o Inferno, de Kardec, na segunda parte, quando ele traz depoimentos de espíritos que se suicidaram, e sempre no Céu e Inferno o Kardec faz um relato de como era o cara em vida e depois traz o depoimento dele na morte, justamente para mostrar que a pessoa, quando morre, não muda, a relação entre vida e morte é uma relação de total enlace, né? Entrelaçados, a vida e a morte. Você, quando se morre triste, você continua triste, se morre feliz, continua feliz. Então, o Kardec traz, e se nós observarmos todos os depoimentos, a pessoa tinha um problema que ela considerava muito grave, um problema que ela não conseguia suportar. E aqui eu não vou entrar nessa questão de discutir se a pessoa que se mata é corajosa ou é covarde, justamente porque eu não consigo, quando eu penso, o cara se suicidou, não vem na minha cabeça, eu não tenho esse sentimento de se ele foi covarde ou foi corajoso. Eu tenho um sentimento de um desespero muito grande, um desespero tamanho que faz com que ele cometa um ato que, em condições normais, né, mentalmente normais, ele não cometeria. E aí, como eu falo mentalmente normal, eu vou abrir um parênteses aqui para falar mais uma questão que depois a gente, se houver tempo no final, a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Estou abrindo um parênteses dentro dessa questão da pessoa que está desesperada e comete um ato que parece uma perturbação mental. Mais um dado da Organização Mundial de Saúde é o seguinte, e é algo que eu acho interessante, que nós temos que falar, né? Se você tivesse que falar assim, me fala alguma coisa boa sobre esse assunto do suicídio, eu falaria isso muito rapidamente. A Organização Mundial de Saúde, depois de uma pesquisa, de um trabalho dos pesquisadores, dos suicidólogos, ela chega à conclusão que de cada 9 pessoas, melhor dizendo, de cada 10 pessoas que se suicidam, 9 poderiam ser evitadas. Vejam bem, poderiam ser evitadas. Que eu já vi algumas pessoas falando assim, não é bem assim. 90% poderiam ser salvos. Estou falando poderiam. Por que poderiam? Porque dava para tentar fazer alguma coisa. Porque 90% das pessoas que se suicidam, de acordo com as pesquisas da OMS, a atitude advém de problemas patológicos, né? Psicopatológicos, problemas mentais, psicológicos, que poderiam ser diagnosticados e tratados. Depressão, crise de ansiedade, esse tipo de problemas.
e muitos outros, esquizofrenia, problemas que poderiam ser identificados, diagnosticados, portanto, e tratados, e talvez a pessoa não chegasse ao óbito, entendeu? Então, quando você pensa no suicida, ele está tão desesperado, e eu gostaria aqui de trazer um pensamento muito bonito, que eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello no programa da Arnose do André Trigueiro, que ele está fazendo aí nessa época da pandemia, e o padre Fábio de Mello teve uma crise depressiva, que ele pensou em se matar, e ele dizia o seguinte, eu medi a dor, ele falando, o padre Fábio, né? Quando às vezes as pessoas me falavam que estavam com um problema, quando eu estava falando, né, o jovem Werther, lá do livro do Goethe, do século XVIII, eu estou sofrendo muito porque eu terminei um namoro, porque eu terminei o casamento, porque eu me descobri traído na minha relação de namorado, de noivo. Gente, quem é que nunca passou por isso? Se a gente for pensar, né, que ser traído numa relação amorosa, todo mundo fosse se suicidar, talvez quase que 100% nós não estaríamos aqui. Esse que vos fala não estaria aqui. Quando eu falo isso, a minha esposa falou assim, nesse momento você tem que esclarecer que eu não tenho nada com isso, né? Não é da minha época. Mas o padre Fábio de Mello dizia nessa entrevista que as pessoas falavam, eu estou com vontade de me matar porque eu terminei com meu namorado. Ele falava assim, vai no hospital da criança lá com câncer, que você vai ver o que é sofrimento. E ele diz que hoje ele tem vergonha de falar um negócio desse, porque dor é dor. Qualquer dor é uma dor. O próprio Kardec fala que o verdadeiro espírita é aquele que se inclina, se esforça, que usa todas as suas forças para domar as suas más inclinações. Então, o espírito é aquele que usa a sua força para resolver os seus problemas. O problema de cada um, ele tem o potencial que cada um aguenta. Lembram? Jesus, Deus não coloca fardos pesados, ou seja, maiores do que nós não possamos carregar. Então, qualquer dor é dor. A pessoa pode entrar num desespero por qualquer coisa. E aí, contribuindo por um desajuste mental, o que ela pensa? Resgatando aqui, pensamento espírita. Qual é a lógica do suicida? Vou me matar, porque me matando eu acabo com a vida, acabando com a vida eu acabo com a dor. Esse é o pensamento, essa é a lógica do suicida. Eu arriscaria dizer que o suicida via de regra, pode haver exceções, mas via de regra, ele é um materialista por excelência. Materialista em que sentido? Porque ele acredita que morreu, acabou. Ele acredita que a morte é o fim da vida, é a finitude. Portanto, se eu estou sofrendo muito, esse é um pensamento que perturba e intriga os materialistas. Se a morte é o fim da vida, e eu estou sofrendo muito, se está doendo muito, eu me mato. Se a minha família está com um problema muito sério, e eu me matando, olha só como é que a coisa vai potencializando. Existe um seguro aí que vai deixar minha mulher e meus filhos muito bem. Pode ser que até que na hora que eu cometa o ato vai doer, que dependendo de como seja vai doer, se for tiro, se jogar, mas depois, pum, acabou. Entendeu? Então, a Luciane falou, eu acho que não. E notem, Luciane, que eu falei o seguinte, me parece que via de regra, quando eu falo via de regra, é o quê? O mais comum é a pessoa desesperada e que não acredita na continuidade da vida. Há exceções, nós poderíamos pensar aqui numa crença de céu e inferno, numa crença de purgatório, sim, mas eu estou falando via de regra. Esse é o pensamento. Vou me matar e vou... Falei, Marcelo, vou me matar e vou acabar com o sofrimento. Então, vejam, notem bem, eu estou dizendo que o pilar de sustentação maior da doutrina espírita, não vou dizer maior, porque você tem crença em Deus, imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação e evolução. Mas um desses 5 pilares é a imortalidade da alma. Então, o Espiritismo vem para nos dar essa contribuição, para nos demonstrar
através de bases científicas, conclusões filosóficas, ético-morais, que ninguém morre. Então vamos pensar exatamente o que é a vida. Qual é o objetivo da vida? Porque entendendo a vida e qual é o objetivo da vida, a gente começa a entender a razão do sofrimento, porque o Espiritismo não prega o fim do sofrimento. O Espiritismo não propõe que você vai parar de sofrer. O Espiritismo propõe uma releitura do que você está entendendo como sofrimento. Entendendo em que sentido? No sentido que você acredita que o sofrimento seja uma coisa ruim, herança da visão de castigo. O Espiritismo vem te dar um novo aspecto, uma nova visão dessa questão do sofrer. Qual é o objetivo pedagógico do sofrer? Porque, então, aquela história, né? De onde venho, por que eu estou aqui, para onde vou? Respondendo perguntas muito antigas. Então, note bem. Tecnicamente, né, tentando deixar um pouco da questão emocional de lado, o que é morrer ou viver? Morrer é como, melhor dizendo, viver é como coloca lá Allan Kardec no início do Livro dos Espíritos, naquela parte das causas primárias, e lá na Gênese, principalmente na parte de fluidos, ele vai dizer que a vida é o momento, né, a vida orgânica, a vida... Ele fala muito na Gênese em matéria orgânica e matéria inorgânica. O que é matéria inorgânica? É a matéria que não tem vitalidade, que não tem vida, não tem vitalidade. Não tem vitalidade por quê? Porque ela não tem fluido vital. A matéria orgânica, ela tem fluido vital. Mas é o fluido vital que dá vida? O fluido vital ele é um componente para permitir que o princípio espiritual ou o espírito atue sobre a matéria, portanto, dando vitalidade à matéria orgânica. Só o orgânico, porque existe fluido vital que promove a possibilidade do espírito atuar sobre a matéria. Então, ele vai falar lá sobre vida e morte, sobre fluido vital. Que o fluido vital é justamente esse elemento, que quando o espírito vai reencarnar, ele, naquele processo, quando o espírito reencarna, ele tem o perispírito dele, né, o corpo espiritual, o intermediário entre corpo e espírito. Aquele perispírito ele é um modelo organizador biológico. Quando eu vou reencarnar, todo o mapeamento genético do corpo que o espírito vai formar, ele já está gravado, já está arquivado no perispírito. Cabelo, cor dos olhos, cor da pele, propensão para a doença essa ou a doença aquela. Então, quando ele vai reencarnar, ele já traz essas propensões. E ele vai atuar ali no momento, né, da relação sexual, quando o espermatozoide vai para atingir o óvulo, você tem ali, né, milhares ou milhões de espermatozoides, um espermatozoide escolhido, escolhido por quem? Né? O espermatozoide está sendo ali influenciado pelo espírito reencarnante para, junto com o óvulo, formar aquela primeira célula, e à medida que formou a primeira célula, é que o espírito ligou, o perispírito dele ali ligou, vai ligando célula a célula. Então você tem a primeira célula lá, o espermatozoide chegou no óvulo, vai acontecendo a multiplicação celular, a mitose, se a gente aprendeu lá na escola, e a multiplicação celular nada mais é do que o espírito influenciando, ligando o perispírito dele célula a célula e formando o corpo. Começa lá na concepção, o embrião vai sendo formado, depois nasce, a criança vai até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, o espírito vai fazendo esse trabalho na reencarnação de ligar o seu perispírito ao corpo físico. Vejam que o perispírito vai ter uma relação simbiótica com o corpo físico. Ele é um modelo, uma relação simbiótica. Só que para que o perispírito consiga aderir, o perispírito é uma matéria quintessenciada, é uma energia. Einstein dizia, né, que energia e matéria são a mesma coisa, só que matéria é energia condensada. Então, notem bem, o espírito vai ligando, só que para ele ligar, e aí entendam isso aqui de uma maneira didática,
para ele conseguir grudar o perispírito dele célula a célula, que o perispírito tem todas as células, ele precisa de uma cola. Entendam isso de maneira didática. Essa cola é o fluido vital. O fluido vital, ele vai sendo acrescentado ali, ele vai sendo colocado na hora da formação do organismo. Então vai, ele vai nascendo. Por que é tão interessante, por que é tão importante entender o papel do fluido vital na vida? Porque esse fluido vital vai ser o agente para nos trazer sérios problemas na hora do suicídio. Então, notem bem, o fluido vital, ele é uma energia, estou colocando ele aqui didaticamente como uma cola que faz aderir. Percebam bem, o fluido vital, ele é uma energia, é uma carga que, inclusive, ajuda a movimentar os nossos processos orgânicos. A gente pode entender o fluido vital como uma corrente elétrica no nosso corpo, circulando. Então, entenda um aparelho eletroeletrônico. Vou colocar aqui um ventilador. O ventilador gira a hélice, né? Ele tem um circuito. Então, você tem um fluxo de corrente elétrica ali, de elétrons, que ao correr lá no motor do ventilador, na bobina, ele gera um campo eletromagnético que induz o movimento ali do eixo para girar a hélice. Então, notem bem, tem que ter ali, né, a corrente girando. No caso do ventilador, é na tomada. Se acabar a luz, o que acontece com o ventilador? Ele para. Então, a gente depende da luz. No caso de um aparelho a pilha ela tem uma carga, ela tem um tempo. Você coloca uma pilha lá no aparelho, seja num ventilador, seja num carrinho a controle remoto, seja lá o que for. A pilha ela tem um tempo ali para fornecer energia. À medida que ela vai enfraquecendo, essa metáfora da pilha é muito boa para a gente entender o fluido vital. À medida que a pilha vai enfraquecendo, o movimento do aparelho vai ficando mais lento, até que ela vai diminuindo o celular, né? O celular ele vai diminuindo, ele avisa, está com pouca bateria, vou colocar aqui na emergência, ele diminui, ele vai enfraquecendo até que ele para. Para por quê? Porque acabou a energia. Tem que recarregar a pilha. Pois é, o fluido vital, ele funciona como essa pilha. Todos nós, quando nascemos com uma carga para viver até um determinado momento, até uma determinada idade. A gente pode prolongar essa vida ou diminuir de acordo com os cuidados que nós temos com o uso dessa energia do nosso corpo. Se a gente usar bem ela, ou seja, você imagina lá, vou continuar no exemplo do ventilador, se você coloca um óleozinho lá no eixo lá da hélice, aquilo vai, de vez em quando você dá uma lubrificada, aquilo vai girar mais fácil, vai fluir melhor e vai fazer com que exista um desgaste menor. Vai ter que fazer menos força para gerar. Então, se eu cuido da minha saúde, né, se eu cuido da saúde mental e orgânica, se eu vivo uma vida mais leve do ponto de vista orgânico, eu gasto menos fluido. Portanto, conseguirei viver um pouco mais. Há quem diga aí que o corpo humano ele estaria programado para viver 140 anos. A gente que não consegue chegar lá pelo nosso mau uso. Ou então eu diminuo, porque eu uso mal, eu complico muito, e aí vai começando a trabalhar pesado, né? Hipertensão, diabetes, por quê? Por conta de uma alimentação ruim, de uma vida sedentária, vou ficando cansado e diminuo isso. Então, notem que nós temos prazo de validade, mais ou menos, que pode ser melhorado ou pode ser diminuído. Tá? Isso é o fluido vital. Então, notem bem, o que é morrer, gente? Notem que eu propus aqui um bate-papo nesse momento bem técnico. Então, o que é morrer? O morrer é a fuga desse fluido vital. Quando esse fluido vital foge, né, quando ele vai se desgastando, quando ele vai indo embora, eu vou ficando mais lento, vou envelhecendo, as células têm menos energia, a pele, né, que rejuvenescia mais rápido fica mais lenta, né, começa a ficar enrugado, porque a gente não tem mais as mesmas doses de hormônio, né, isso vai sendo o envelhecimento.
né? Vou ficando gripado, a imunidade vai diminuindo e vai até que acaba o fluido vital e eu desencarno. O que é desencarno? Eu descolo. Porque, olha só, lembram que eu falei que o fluido vital ele serve para colar célula a célula? À medida que ele vai indo embora, ele vai descolando a gente do corpo lentamente. Portanto, a morte natural pela velhice deve ser uma morte sem dor. Natural. Você, se solta, né? O passarinho que solta, que sai pela janela. Outra maneira de morrer é por um acidente grave. Eu sofri um acidente. No momento do acidente, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho um acidente de trânsito e sofro uma perfuração em algum órgão importante, algum órgão vital, e aquela perfuração ali, o que acontece? Começa a sangrar, né? O sangue indo embora, começa a faltar pressão arterial e eu morro. Então, notem bem, é o pensamento análogo. Começa a funcionar mal a máquina, eu vou voltar, por exemplo, do ventilador. Imagina que o ventilador, em determinado momento, você vai lá e parte um fio da bobina dele. A bobina, ela é fio enrolado. Então, você vai lá e parte um fio daquele. Ou tem um curto-circuito e a carga ali é tão grande que parte o fio. Quando parte o fio, a eletricidade não circula mais, não dá mais movimento e ele para. Quando eu sofro um acidente grave, não gira mais fluido vital, o organismo para, fluido vital vai embora e eu igualmente desencarno. Eu igualmente me descolo. E no suicídio? No suicídio eu provoco essa fuga de fluido, eu provoco esse dano, eu mesmo, né, faço isso voluntariamente. É como se fosse um acidente, mas não é um acidente porque é voluntário. Eu vou lá, né, através de me jogar de algum lugar. Todos esses números que nós falamos no início são todas subnotificações, né? Porque, como é tabu, muita gente, quando fala assim, acidente com arma de fogo, a pessoa tem vergonha de dizer que foi suicídio. Acidente de trânsito. Será que foi? Metrô às vezes para. Não sei se vocês sabem, mas o metrô é um lugar muito procurado, né, para cometer tal desatino. Objeto caído na via. Você já parou para pensar que objeto é esse tão grande que fez com que o metrô ficasse parado 20 minutos? O que pode ter caído? Uma bolsa? Será que o metrô para porque caiu uma bolsa na via? Então, subnotificação é por quê? É porque acontece e a pessoa não diz o que é. Aí não entra para a estatística. Tá ok? Então, suicidou, fluido vital. Só que aí, continuando no espiritismo, tá, gente? Como eu falei, referência ao início do Livro dos Espíritos, a Gênese, principalmente capítulo sobre fluido. Mas a Gênese fala lá de reencarnação, como acontece o processo. A questão é a seguinte: esse fluido vital também está diretamente ligado ao meu pensamento. O que movimenta esse fluido é pensamento. Porque o pensamento gera um campo eletromagnético animal, anímico, que é ele quem controla esse fluido. Né? O pensamento é tudo. Quando a gente vê lá na Gênese a formação do perispírito, que ele fala, ele vai dizer que o perispírito se forma, né, é uma aglutinação do fluido cósmico universal em torno de um centro de força, um centro de pensamento ou espírito. Então é o pensamento do espírito que aglutina o fluido vital em torno dele, do espírito, para formar o perispírito. Então, se a gente pudesse parar de pensar, o nosso perispírito se desfaria, porque a gente nunca para de pensar. Mesmo quando a gente acha que não está pensando, a gente está fazendo processos inconscientes que fazem isso. Tá? Então, esse fluido vital, ele vai estar presente ou ausente de acordo com o que você pensa. Então, vamos diretamente para entender isso diretamente. Se eu acredito que a morte não existe, se eu acredito que não existe morte, quando eu morro e eu me dou conta que eu continuo vivo, fica mais complicado o processo de
para que esse fluido vital possa se dissipar. Por quê? Porque, olha só, eu morri, e aí eu não estou nem falando de suicídio. Quem trabalha com reunião mediúnica sabe que você vai falar com o espírito e ele não... talvez a tarefa mais frequente de um doutrinador junto com o médium é convencer o espírito de que ele morreu. Eu levei um tiro, estou sangrando, o espírito sangra, gente. Não, sangue é uma coisa material, mas ele acredita que está sangrando. Ele acredita tanto que está sangrando que ele produz esse sangramento através do pensamento dele, ele reproduz no perispírito dele. Enquanto ele não entender que ele morreu e que, muito embora ele tenha morrido de um acidente, de um tiro, de uma facada, aquilo ali tem que ficar lá no corpo, porque agora ele está com o corpo perispirítico dele, o corpo astral, e ele precisa seguir a vida dele. Quando ele entende isso, o sangramento cessa. Os trabalhos de ideoplastia que a gente faz, tem um enfermeiro aí te ajudando, é para tentar dar aquele primeiro socorro, né? Para tirar o cara do sufoco. Mas ele, o doutrinador, precisa convencer a ele que ele morreu. Não é esse o trabalho de doutrinação, quem trabalha com isso aí? Não, meu amigo. Aí você vai com tato, né? Com tino psicológico, para ele se dar conta. Ele fica séculos. Ele está ali um tempão, né? Sujo, caído no meio da rua, achando que está vivo. Por quê? Porque a mente materialista dele acredita que ele está vivo, porque já como ele morreu e para ele a morte era o fim da vida, e ele se encontra ainda pensando, respirando, ele fala, opa, não morri, estou vivo. E aí ele fica ali retendo-se naquela situação. Obviamente que também, né, um pensamento que a gente pode entender nesses casos de não suicidas é quando a pessoa acredita, por exemplo, que quando morre vai para o céu. Aí ela vai, morre e encontra-se no mesmo ambiente que ela vivia, encontra-se em casa, ou ela se vê num cemitério. Ela fala, opa, já que eu não estou no céu, eu não morri. E ela fica ali vagando, mantendo tudo aquilo que ela era enquanto viva. Ela acha que ela vai para o inferno. Ela chega lá, não vê fogo, não vê diabinhos, opa, eu estou vivo. Então, suicida. O que acontece com o suicida? Ele acha que vai morrer. Se matou, não morreu, ele, caramba, eu não consegui morrer. Alguma coisa deu errada. Mas notem bem, à medida que esse pensamento dele de achar que está vivo dificulta a dispersão do fluido vital. Dificulta. Porque, veja bem, no caso do suicida, ele não acredita em nada, como eu estava falando, via de regra, né? Alguém aí chamou a atenção que nem sempre é assim, concordo, provavelmente nem sempre é assim. Mas via de regra, opa, não morri. Então, notem bem, ele achar que não morreu, ele acreditar-se vivo, dificulta a dispersão do fluido vital. Então, ele morre, ele se desliga do corpo, ele não fica ligado, mas o perispírito dele continua encharcado de fluido vital. Isso faz com que ele continue muito ligado às impressões da matéria, às impressões do corpo. Porque, como eu falei, na morte natural não tem sofrimento. Por quê? Porque o fluido vital vai naturalmente indo embora, foi embora, quando você descola já não tem fluido vital nenhum. No caso de um acidente, vai depender muito de quê? Vai depender muito do que você pensa da vida. Então, notem bem, essa questão do fluido vital ser, de desprender-se de acordo com o que você pensa, o seu pensamento espiritualista ou materialista, isso quer dizer o seguinte, não é pura e simplesmente porque você se matou. É porque você tem um pensamento muito materialista. E o pensamento é que movimenta fluido. Então, se você sofreu um acidente, ou se você teve uma morte muito novo ainda, que não estava programado, mas você usou mal o seu organismo, a sua saúde debilitou-se, antes do tempo você estava cheio de fluido vital, mas alguma coisa fez ali você ter um aneurisma, um derrame, e pum, vai depender do seu grau de consciência da vida espiritual, para que o fluido vital se desprenda rapidamente ou não. No caso do suicida, eu já sei que ele não tem um pensamento elevado, porque o objetivo dele era a finitude. Então,
o ato dele já demonstra, via de regra, que ele achava que aquilo ali ia acabar. E aí notem bem, o que o céu e o inferno fala? Estou apontando aqui que o livro está aqui, o céu e o inferno. O que o céu e o inferno fala? Que você vai, depois que você se mata, você vai continuar ligado àquela situação que você estava vivendo pelo tempo que você deveria continuar vivendo. Lembram que eu falei que tem prazo de validade? Você tem uma carga de fluido. Por quê? Porque, notem bem, você tentou se matar, não conseguiu. O teu pensamento materialista faz com que o fluido permaneça em você. Não movimenta esse fluido. Então, você vai continuar ligado àquela situação pelo mesmo tempo, né, no tempo que você deveria para desgastar aquele fluido se estivesse vivo. Mais ou menos, tá, gente? Em média, há situações agravantes e há situações atenuantes. Né? Tem um caso no Céu e Inferno de um senhor que se matou para deixar, porque o filho dele era rimo de família, lá na época lá da guerra, e se ele se matasse, o filho dele não seria convocado para a guerra. Ele tinha medo que o filho morresse na guerra. Então ele se mata para que o exército, aí o filho passa a ser, né, passa a ocupar o lugar de provedor daquela família e não é chamado para a guerra. Então veja só, a intenção dele foi uma intenção boa, né, num bom sentido boa. Então isso vai ser um atenuante para ele, um atenuante para o que ele pensa. Então, a velocidade que o fluido vital vai desprender, vão haver agravantes e atenuantes. Mas, via de regra, o que acontece? O suicida fica preso ao corpo, porque ele está com o perispírito encharcado de fluido vital. E aí, o que vai acontecer? Em vários casos, aqui no Céu e Inferno, no primeiro relato do suicida, ele sente os bichos comendo ele lá no túmulo. Ele sente ser corroído. Tem um relato de um livro que eu não lembro agora, de um suicida, que relata que, e isso que eu estou falando, tá, gente? Essa é a parte pesada, né? Não é uma coisa fácil, né? Mas o relato do suicida que ele sentiu quando lá na autópsia o legista estava lavando o corpo dele, isso aí, o pai conscrito, isso aí. Então, o suicida estava lavando ele lá o suicida, desculpe, o legista estava lavando, fazendo autópsia, então abriu e lavando lá internamente ele com a mangueira, e ele sentia tudo aquilo. Por que o motivo desse? Porque ele está encharcado de fluido vital. Encharcado. Então, daí, né, o sofrimento. A Ivone Pereira tem lá o livro Memórias de Suicida, um livro que eu recomendo que leiam. É um livro também pesadinho, mas lembrem-se que o intuito aqui é a informação. Então, morrer e viver, tecnicamente, é isso. É a questão da ligação através da vitalidade. Então, eu vou morrer bem se eu viver bem. Eu vou morrer mal se eu morrer mal. Então, o Espiritismo vem com esse conhecimento trazido através da revelação pelos espíritos, mas avaliado através de metodologia científica por Allan Kardec. Kardec avaliou bem toda essa história. A gente, quando faz o estudo sistematizado, a gente vai vendo isso passo a passo, como é que isso foi acontecendo, para nos trazer consequências morais, para a gente entender filosoficamente o objetivo da vida. E o objetivo da vida é o quê? O objetivo da vida não é sofrer, não sofrer no sentido de karma. Essa palavra karma, ela não está presente na obra de Kardec. O karma dá um entender que nós estamos aqui para sofrer por sofrer. E nós estamos aqui para sofrer como resgate, no caso de expiação, ou como aprendizado. Portanto, o sofrimento, ele é a opção nossa. A dor é inevitável. A dor, ela faz parte do existir. Eu fui levar minha filha ontem para tomar vacina. Minha filha está com 6 meses. Cara, que coisa horrorosa. Né? Eu nunca achei que eu fosse ser tão frouxo. Mas eu sou muito frouxo. Por mais que eu pense, que eu raciocine, que aquele raio aquela bendita vacina, né? Aliás, uma coisa que a nossa saúde pública é destaque no mundo inteiro, a gente fala tão mal do Brasil, né? Mas o nosso sistema de vacinação é um dos melhores do mundo, quiçá se não for o melhor do mundo. E é público.
por mais que eu raciocine que aquela vacina é importantíssimo para minha filha, quando eu vejo a dor dela tomando aquela vacina, ela chora, cara, aquilo rasga o meu. Eu não consigo. É a Carol lá, que é a mãe, que tem que segurar. Porque eu fui a primeira vez e eu não me controlei. As lágrimas vieram, eu não me controlei. Agora, note bem, o que me consola? Porque é criança, né? Quando acaba ali, a gente já brinca, ela já começa a rir. Mas aquela dor que ela está passando, que traz um sofrimento para mim, tem um sentido. Ela precisa da vacina. Não é isso? Então, vejam só. O sofrimento ele só vai ser uma coisa perturbadora se não houver sentido para ele. O sentido do meu sofrimento de estar vendo a minha filha tomando uma espetada ali, a impressão que eu tenho é que ela está me olhando e falando assim, mas por que você está deixando fazer isso comigo? Eu tenho, é isso que grita dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu entendo que aquilo é necessário. Então, a dor de tomar a vacina não tem jeito, ela vai ter que passar. Mas sofrer por causa disso está sendo escolha minha. É opção minha. Eu falo isso para a pediatra, que é uma amiga nossa, e ela fica rindo da minha cara. Falando, pô, mas não acredito que você... Mas é. Então, o Espiritismo vem para nos dar um sentido para a vida, que não é fácil, é planeta de provas e expiações. Um sentido para tudo isso, né, todas as complicações que nós estamos vivendo. Entender o sentido de viver, de estar vivo. As oportunidades que estar vivo nos traz até nos momentos de dificuldade, até nos momentos ruins. Para que serve a reencarnação? Para que serve o aprendizado, o desenvolvimento das aptidões intrínsecas? É essa contribuição que o Espiritismo vem trazer para essa temática tão grave que é o suicídio. Para a gente entender que a vida tem um sentido existencial e que o sofrimento não é castigo de Deus. O sofrimento é oportunidade. Oportunidade de nos tornarmos melhor, já que a evolução é um outro pilar daquele, né, que vai basear o Espiritismo. Todos nós somos imortais, estamos aqui porque fomos criados simples e ignorantes e vamos crescer através da reencarnação, através das experiências na matéria, crescendo etapa a etapa, a fim de evoluir e chegarmos à condição de um dia sermos um Cristo. Porque não sou eu que estou dizendo. Ele que dizia, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais, o dia que quiserem. Vejam só que Jesus fala uma coisa perturbadora, né? Interessante. Ele diz, vós sois deuses. Nós já somos, nós já temos um potencial gigantesco. Sois deuses, farão o que eu faço, né, quando quiserem. O problema é que a gente ainda não quer. Não queremos ainda fazer, não queremos ainda entender a vida. Então, o Espiritismo vem exatamente para matar a morte. O Espiritismo matou a morte. Ninguém morre. Portanto, a morte não é solução para nenhum problema. A solução para os nossos problemas é viver. É viver a vida. Com problemas, sem problemas, mas viver a vida. Agora, acreditando que existe um capitão no comando nessa nau que chama-se Jesus de Nazaré e que está sobre o comando de Deus. E que as coisas, no final de tudo, a única fatalidade que o Espiritismo aceita como evolução é que nós seremos felizes. E felicidade é um determinismo. A maneira e o tempo que nós vamos chegar vai depender de cada um de nós, porque o mérito será nosso. Eu gostaria de concluir, e como eu disse, a gente tem tanto material para falar sobre isso, né? Às vezes a gente faz esse tema no formato de seminário, aí dá tempo da gente fazer umas abordagens muito interessantes para a reflexão. Mas fica para pós-pandemia, a gente combina. Pós-pandemia. Né? Vou conversar com o Humberto aí, a gente combina. Mas eu queria encerrar lembrando 1984, eu começo a perceber que eu estou ficando velho. Estou ficando velho, não, estou ficando antigo, né? Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, ninguém fica velho. Porque o velho é aquilo que vai se desgastando, e aí fica velho, não presta mais para nada e a gente joga fora. Ser humano não envelhece. Ser humano aprimora-se, melhora, portanto fica mais antigo.
Então, eu percebo que eu estou ficando antigo quando eu começo a falar assim, em 1984, um negócio que eu vivi, né? Eu lembro que eu pensava, pô, as pessoas mais, né, mais antigas, mais idosas, têm um negócio de, né, quando eu era, né? Pois é, eu estou começando a me perceber, né, nisso que eu criticava. Mas nas Olimpíadas de 1984, Los Angeles, Estados Unidos, todos vocês vão lembrar, houve uma prova de maratona feminina. A primeira maratona feminina da história das Olimpíadas, porque acreditava-se que as mulheres não eram capazes de completar uma prova de 42 quilômetros de maratona. As mulheres não seriam capazes fisicamente de fazer isso. Então foi a primeira prova em que as mulheres participaram e havia uma expectativa muito grande em torno daquela maratona. Então, a maratona feminina normalmente é depois da masculina, começou-se ali a maratona, e as mulheres e tudo mais, e foram. Mas o que aconteceu? Naquela época, a primeira maratona, os pontos de hidratação, se eu não me engano, eram 3 ou 4 ali, e você tinha que tomar aquela água ali para se hidratar. Hoje em dia, por conta desse fato, não é mais assim. A hidratação acho que a cada 1 quilômetro, 2 quilômetros, tem ponto de hidratação. E tinha uma corredora suíça, Gabriele Andersen. Ela estava ali naquele grupo, ela já era, se já não tinha seus 40 anos, estava perto, mas ela era uma maratonista experiente, ela estava ali naquele grupo, carregando essa responsabilidade de demonstrar ao mundo que a mulher era capaz, sim, de correr uma maratona. Capaz, sim. Só que ela relata que ela perdeu um ponto desse de hidratação. E, como nós sabemos, a falta de hidratação, né, não beber água, vai começando a debilitar muito rapidamente. Ela começou a ter espasmos musculares, cãibra, começou a sofrer muito durante a maratona. Ela foi sendo ultrapassada, foi ficando para trás, ficando para trás. E depois de muito tempo, o Estádio Olímpico já estava começando a esvaziar, as televisões já estavam desarmando o equipamento. Quando daqui a pouco, depois de horas que a primeira tinha cruzado a linha de chegada, Gabriele Andersen entra pelo Estádio Olímpico. Ela entra pelo Estádio Olímpico, entra um trecho assim, um túnel, né, com uma sombra, e depois quando ela chega no Estádio Olímpico, ela tem que dar toda uma volta no estádio para cruzar a linha de chegada. Ela entra trôpega. Isso tem no YouTube. Né? Ela entra trôpega, cambaleante, exausta. E os médicos do Comitê Olímpico Internacional, os médicos do COI, não podiam ajudá-la, porque se ajudassem ela era desclassificada, era a regra. Até hoje. Se ajudar, mas falavam para ela, você não precisa fazer isso. Já acabou, né? Já está tranquilo, você já cumpriu o seu objetivo. E ela ali, focada, uma dor, o rosto dela, né? E ela ali, cambaleante, e os médicos ali do lado, eu estou aqui. Se você cair, eu estou aqui. E ela vem cambaleando. Quando ela cruza a linha de chegada, quando ela bota os 2 pés depois da linha, ela desaba. Mas não cai no chão. Os médicos do Comitê Olímpico Internacional aparam o corpo dela, seguram a queda, amparam-na, colocam lá, levam para prestar os socorros iniciais. O Estádio Olímpico, quando ela entrou, aplaudiram protocolarmente, mas depois, quando viram o esforço dela, começaram a embalar os passos dela com palma. Todo mundo. Eu fico imaginando quando ela entrou e olhou aquele Estádio Olímpico e ela falou assim, meu Deus do céu, eu estou numa condição terrível, a minha vida não tem mais nada aqui, eu tenho que dar uma volta inteira nesse estádio. E os médicos ali, vamos lá, eu estou aqui. E todo mundo torcendo, todo mundo não podia ajudar, porque se ajudasse, o médico não seria, o mérito não seria dela, não podia ajudar, mas todo mundo ali torcendo, dando força, e ela cruzou a linha de chegada. Então eu quero dizer com isso, essa história me emociona sempre muito, que quando nós estamos na nossa vida em frangalhos, cambaleando, parece que tudo está perdido, parece que eu não vou conseguir, existe um mundo invisível em torno de nós,
ali nos incentivando, batendo palma. Os nossos mentores, o nosso mentor está ali falando, olha, eu não posso te ajudar diretamente, mas eu estou aqui. Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, está ali, olhando por nós, prestando atenção naquilo que a gente precisa. Então, ânimo, animemo-nos, porque ninguém morre. A morte não é solução para nenhum dos nossos problemas. Recorramos a tudo aquilo que a gente possa fazer, que a gente possa ter, e são muitos e muitas as coisas que nós podemos recorrer, psiquiatra, psicólogo, ajuda espiritual, terapia, não é vergonha nenhuma. Vamos acabar, já está na hora da gente acabar com essa bobagem de achar que pediatra, psicólogo é coisa de maluco. Não é. Não é. Vamos agir preventivamente, observar em torno de nós. Então, que seja esse Setembro Amarelo mais uma oportunidade que nós temos durante o ano de nós nos mantermos atentos à nossa saúde mental, nos mantermos atentos ao nosso campo vibratório, ao nosso ambiente, aos nossos amigos, ao nosso comportamento, e nos ajudar, um observar o outro. Você não está bem, estou sentindo que você não está legal. Amemo-nos, disputemos a honra de amar. Sejamos aqueles que serão reconhecidos, como dizia ele, como discípulos do Cristo, por muito nos amarmos. Graças a Deus. É isso aí, muito obrigado aí, Marcos, pela bela palestra, nos suscitou muitas reflexões, você falou em vários momentos, né, do sentido da vida, e eu me lembrei do livro Sentido da Vida, né, do Viktor Frankl, em que ele foi judeu, né, ele foi preso lá nos campos de concentração, ele era judeu. Psiquiatra, ele escreveu um livro, né, baseado na experiência dele, e é interessante que ele fala que aqueles que sobreviveram não eram os mais fortes fisicamente, mas aqueles que encontravam sentido para estar ali. E aí e tem uma frase no livro dele que ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e a doutrina espírita tem esse porquê. Então, que a gente possa refletir melhor e ajudar as outras pessoas, lembrando que temos aí a nossa Codificação, Céu e Inferno, livro da dona Ivone Pereira, temos aí o CVV, enfim, não nos falta material para nos esclarecermos sobre as consequências do suicídio no mundo espiritual, que varia, como o Marcos bem lembrou, caso a caso, né, tem os atenuantes e os agravantes, mas a gente sabe que é uma antecipação aí da nossa reencarnação. Agradeço a todos aí pelas mensagens aí, pela participação. Lembrando que amanhã provavelmente já vai estar disponível no YouTube, se quiserem compartilhar depois com quem não tem Facebook ou quem não pôde assistir hoje, amanhã vai estar disponível lá no YouTube. Tá? Então, para encerrar, vou pedir ao nosso companheiro aí para fazer a nossa prece de encerramento. No mais aí, obrigado a todos. Então vamos orar. Querido amigo Jesus, reunidos estivemos aqui nesses momentos de paz, de reflexão, já que contamos com a tua presença, afinal de contas, estamos aqui reunidos em teu nome. E gostaríamos de aproveitar esses momentos finais para estender o nosso pensamento a todos aqueles que se encontram desesperados, desamparados, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, uma solução para os problemas, e que passa pela cabeça essa ideia equivocada de tentar aniquilar com a própria vida, e sabemos que ninguém consegue obter esse resultado. Que eles possam agora terem, aqueles que participaram, mas também que aqueles que não participaram também possam ser alcançados por essas informações através de todos nós que aqui estivemos conversando sobre isso, que nós possamos estar preparados não só para agir preventivamente, já que isso pode acontecer com qualquer um de nós, os números mostram isso, mas também para nos prepararmos a fim de ajudar a fazer com que um dia essas estatísticas desapareçam do planeta Terra. Portanto, mestre querido, agradecemos
essa ternura, esse imenso amor, essa dedicação infinita que dedicas a todos nós e que possamos estar cada vez mais conscientes de que contigo o fardo é leve, o jugo é suave. Fica com todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Marcos. E aí, um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau.